Não combina. Irmão, e o povo se abanando e o louvor, deixa queimar, deixa queimar. Brincadeiras à parte, meus irmãos, a gente sabe que o louvor é para Deus, né? Em nome de Jesus, não vai faltar mais energia, mas deixa eu cuidar aqui. Glória a Deus. Minha esposa está lá para o encontro. A gente mandou. O encontro está acontecendo, é da rede. Se eu não me engano, são 110 mulheres. As moças eu não tenho certeza quantas são, mas você pode dar um glória a Deus por isso. É uma vitória muito grande do povo de Deus. Então, daqui a pouco, no segundo culto, elas estarão chegando. Amém? As das outras congregações vão para suas congregações e virá para a igreja aqui apenas o pessoal da Adonai. Aleluia! Pois muito bem, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 5, por favor. 1 Timóteo capítulo 5 e verso de número 8. 1 Timóteo 5, 8. Está aqui, amém, já está aqui. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente do de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amados, essa é uma época, eu peço que você preste bastante atenção nisso. O título dessa mensagem é Servindo a um Deus familiar ou a um Deus de famílias. Servindo a um Deus familiar ou a um Deus de famílias. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé ou negou a fé, especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior que um incrédulo. Meus irmãos, obrigado, Tati. Você é preciosa demais. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida da Tati. Muitas pessoas só têm olhado para a família com uma ótica emocional e sentimental. A família só é boa enquanto ela te ajuda emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente. Mas a gente vive num tempo tão frágil que se tiver uma dificuldade dentro da família, um dinheiro não foi emprestado, alguém falar uma coisa que o outro não gostou, uma pessoa não emprestar o carrinho de mão porque o outro estava precisando colocar um barro para dentro, parece que a família começa a perder o seu significado e o seu valor. Diga misericórdia. Mas, irmãos, não é dessa forma que Deus vê. Deus tem uma forma de olhar para a família. Existe a forma como Deus olha para a instituição que Ele mesmo criou. Muitas vezes nós temos olhado para a família como algo que... Tem almoço aí? Ô gente, onde é o churrasco final de semana? Mas se tiver alguma dificuldade sentimental, emocional, financeira, parece que a família perdeu o seu valor. Deus agregou um valor muito poderoso à família. Diga comigo, Deus agregou um valor muito poderoso à família. E essa é uma verdade que nós precisamos defender nesse tempo. William Hendrickson, ele disse o seguinte: segundo a atmosfera moral e espiritual dentro da família, vai ser a igreja, a sociedade e a nação. Ou seja, o ambiente que eu tenho dentro da minha casa é o mesmo ambiente que eu vou ter na igreja, na sociedade e na nação.
Imagina eu nunca ter ensinado João Lucas a orar em casa, não ler a Bíblia com ele, e num belo culto, para me amostrar, dizer assim: vem cá, João, orar. E se ele disser assim: pai, o que é isso? Ei, vergonha, né? Vem, João Lucas, vamos orar aqui para a igreja, agradecendo a Deus. Aí ele disse: oxe, nem faz isso lá em casa. Já imaginou? Eu ia virar um tatu e achar um buraco para mim entrar. Por quê? Porque William Hendricks diz que a família, eu vou ser na igreja, na sociedade, na nação, aquilo que eu começo dentro de casa. A gente aprendeu algumas coisas muito erradas. A gente aprendeu que se a família não está bem, eu vou para outro país para ver se as coisas melhoram. Eu vou para um resort para ver se as coisas melhoram. Eu vou para a praia, está chegando a hora de ir para a praia para ver se melhora. Só que Deus não nos ensinou assim, deixando claro que nada disso é proibido, é super permitido. Amém? Meu aniversário de casamento está chegando, minha esposa não está aqui, eu já estou olhando os chalé aí por aí. Não tem mais o Clube da Sucano, né? Agora. Nada disso é pecado. Mas, meus irmãos, a gente aprendeu que se não está bom, eu vou consertar indo para um lugar. Deus quer nos ensinar nesse tempo que a minha casa é o lugar de eu consertar as coisas. Eu vou para os outros lugares porque a minha família está bem. Eu vou para outra nação, eu vou para um balneário, eu vou para um hotel porque a minha família está bem. Não pode ser um lugar de fugir, não pode ser um lugar para a gente se esconder, irmãos. O que Deus quer fazer começa dentro da nossa casa. A obra que Deus quer fazer começa dentro da nossa casa, começa dentro da nossa família. Amém? Eu perguntei alguns cultos atrás, aqui na igreja: irmãos, esse mundo é uma área de lazer ou é um campo de batalha? Isso precisa nos ajudar sobre essa perspectiva. Eu falei até que eu tenho a percepção de que aquela sirene que toca em Israel na hora da guerra, ela está tocando o tempo todo. O tempo todo tem uma sirene tocando, dizendo: nós estamos em perigo, a sua família está em perigo. Irmãos, a maioria das áreas já foram afetadas e destruídas. A única célula que ainda resiste é a família tradicional. John MacArthur, no livro Pais Sábios e Filhos Brilhantes, ele tem uma fala que ela é muito forte. Ele diz assim: talvez nós estejamos assistindo a morte da célula fundamental de toda a civilização, a família. Diga misericórdia. Esse mundo está mergulhado no secularismo, no humanismo, no ceticismo, distante de qualquer parâmetro bíblico das sociedades passadas. O padrão que moldava a cultura dos meus pais, onde um homem e uma mulher, para preservar a família, era capaz de passar por cima de muita coisa. Esses padrões, eles foram retirados, e a família passou por uma defasagem muito grande, e os valores éticos e morais da família parece que foram revogados, e foi inserido valores superficiais, valores perecíveis. Pastor, eu ainda não acho que seja verdade. Você não acha? Aborto, infidelidade conjugal, divórcio, o homossexualismo, o movimento feminista, o movimento de libertação das mulheres dos homens. Ou seja, a mulher pode ser o que ela quiser e o homem não precisa interferir em nada na vida da mulher, ela nem precisa de homem para nada. É isso que esse movimento diz. A esterilização sexual, a revolução sexual que a gente tem visto, o ensino de conteúdo sexual para crianças em escola. Irmãos, é muita coisa. É muita coisa. O alvo de Satanás é a nossa família. A nossa família, ela está imagina um alvo grande pregado no telhado da nossa casa, e o inimigo dizendo: é aquele lugar que a gente precisa destruir. A família, ela está sendo atacada por pelo menos 3 inimigos poderosos: Satanás, o mundo e o pecado. São 3 inimigos que têm assolado a estrutura familiar.
Porque Deus, desde o princípio, é um Deus relacional. Ele cria o homem, cria a mulher, planta eles no jardim e Ele tem prazer em relacionar-se com eles. Deus diz em Gênesis 1, façamos o homem. É plural. Então Deus é um Deus familiar, igreja. Se você abrir a sua Bíblia, mas antes disso deixa eu te dar alguns números, para que você entenda isso. Nos Estados Unidos, um homem matou 5 gatos e pegou 12 anos de prisão. Claro que matar gatos é pecado mesmo. Você não pode matar, fazer isso com o bichinho. É crime. Mas uma mulher, naquele mesmo lugar, deu à luz ao seu filho e matou ele. Ela pegou só 30 meses. A mulher assassinou o seu filho e pegou 30 meses de prisão. O homem matou 5 gatos e pegou 12 anos. Naquela nação, os animais estão tendo mais importância do que a vida humana em alguns estados. O objetivo do diabo é extinguir esse modelo de família, onde homem e mulher têm o seu valor. No Brasil, em 2011, nós tivemos um recorde de divórcio. E de lá para cá, os números só pioraram. Em São Paulo, leis querendo tirar o dia do pai e o dia das mães. Colocar um nome neutro. Dia do educador, dia do cooperador, dia do colaborador. São várias sugestões. Mas se falar pai e mãe, pode agredir aqueles que não são pai nem mãe, que não se identificam assim. Outra lei é tirar as placas dos banheiros. Não pode dizer homem e mulher nos banheiros. Eles querem que tenha uma placa só. Você consegue imaginar tudo isso? O SUS. Eu fiz cirurgia pelo SUS. Eu lembro, irmãos. Umas 2 vezes começava ir lá no posto, dormir no banco da praça. Aí quando eu conseguia carimbar um negócio que ia carimbar, o outro tinha vencido o outro. E é para dar glória a Deus no nosso sistema único de saúde. Mas umas 2 vezes eu perdi o processo. Aí o médico dizia na hora de autorizar a cirurgia: esse exame já venceu, tem que fazer de novo. Eu digo: moço, não digo um negócio desse não, moço. Mas o SUS está dando a oportunidade para menor de idade trocar de sexo gratuitamente. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tratar doenças terminais é uma dificuldade. Um menino que não se identifica como menino trocar de sexo, olha, ele tem prioridade, venha. Onde nós estamos indo? Os últimos anos a família tem sido assolada. Esse tríplice inimigo tem bombardeado o que nós chamamos de lar e o que nós chamamos de família. E você precisa entender que os principais responsáveis por defender a sua casa e a sua família, eu sei que hoje nós temos órgãos para isso, eu sei que nós podemos contratar vigilância armada, eu sei que você pode ter cerca elétrica serpentina na sua casa, mas os principais responsáveis por defender a sua casa e o seu lar ainda se chama sacerdote, mulher sábia que edifica a casa, intercessora. Cadê os homens dessa igreja? Se levante, se coloque de pé agora, por favor. Os homens vão levantando e dando glória a Deus, amém? Para proteger carro forte, tem segurança armado, tem carro blindado. Para proteger sua família, Deus levantou você. Você, sacerdote. É tempo de nos levantarmos. Cadê as mulheres? Homens continuam de pé. As mulheres se colocam de pé. Vocês são
Uma das principais características da mulher é saber cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês cuidarem de muitas coisas, mas perder o foco da família, vocês fracassaram no principal propósito. Se vocês tiverem filho perto, dá uma olhada para eles aí. Se o filho de vocês estiver perto, se não tiver, O que eu quero que a gente entenda? Irmãos, eu posso estar indo bem na empresa, eu posso estar indo bem no concurso. Pastor, fui aprovado, fui chamado, está tudo dando certo. Mas se eu fracassar na missão de cuidar do meu lar e da minha família, eu fracassei na missão mais importante que o Senhor me deu. Pastor, mas não é o meu ministério? Não. É a tua família. Ela vem antes da igreja. Como é que existe igreja sem gente? Como é que existe igreja sem pessoas? Então eu pedi para você levantar, não foi por acaso não, isso é um alistamento. Vocês estão em um alistamento. Vai chegar uma ficha agora, amanhã 10 horas no quartel, 10 da noite, para passar a noite lá, brincadeira. Mas isso é um alistamento, irmãos. Avós, crianças, homens, adultos. É igual na época de apanhar arroz, ninguém fica de fora. Todos têm uma missão. Pastor, mas é muito pesada essa missão. Mas é a única que a gente não pode fracassar. Para o navio tem um comandante lá, para o avião tem um piloto lá, mas dentro da tua casa é você, criatura. Nossa família está em jogo. Nossa casa está sendo bombardeada. Nossos filhos estão sob ameaça. E nós precisamos nos posicionar. Amém? Se você quer se posicionar, aplauda Jesus aí. Pode sentar. Nós precisamos, nesse tempo, olhar para aquilo que realmente importa e gastar todas as nossas forças nisso. Deus é um pai de Abraão, é um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é um Deus de relacionamento. Tenha muito cuidado. O pastor Nonato tem falado sobre isso. Tem homem e mulher cristão que não quer ter filho. Eu não estou falando de você que não pode. Eu não estou falando de você que quer ter, mas é daqui a algum tempo. Eu estou falando de pessoas que colocaram na cabeça que ter filho é besteira, que dá trabalho, e se denominaram pai de pet. Não, animal é mais sentimental que ser humano. Eu vou criar pets agora, e eu sou pai de pet. Se você é pai, mãe, tem filho, casa e adotou um animal, não estou falando de você não. Nós estamos falando de pessoas que decidiram não criar filhos. Eu não estou falando de você que não pode também ter filhos. Eu estou falando das pessoas que abriram mão do valor de uma criança para dizer que são pais de um animal. Sabe o que o pastor Nonato tem dito? Se você é um desses, seu cachorro vai morrer, viu? Meus irmãos, nós não podemos trocar as coisas, inverter os valores. Nós não podemos. Se você tirar a pele de um filhote de uma foca, é crime. Preste atenção nisso. Se você tirar a pele de um filhote de uma foca, é crime, você vai preso e você não vai ter fiança para pagar. Agora, se você matar um bebê, se você abortar, é considerado questão de escolha pessoal. Igreja, a gente está defendendo, claro, já disse, matar a foca, o gato, nada disso. Mas um é crime, o outro é questão de escolha pessoal. São esses valores, se você ligar a televisão, estão incubados, mas estão lá. Eu sei que tem coisas que é difíceis,
Mas eu tenho dado o trabalho de conversar com os meus filhos depois da aula e dizer... Antes eu só perguntava, como é que foi a aula? Aí dizia, foi boa. E eu dizia, e o que mais? Foi boa. Aí eu aprendi algumas estratégias. O que você mais gostou? Qual foi a fala do professor que você achou estranho? Teve algum aluno que fez uma coisa diferente? Pois é, aí a gente abre um leque e ele começa a conversar. Porque eu tenho me preocupado com o ambiente onde eles estão. São muitas coisas, igrejas. São muitas leis. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 12, verso de número 3. Gênesis 12, 3. Por favor. É Deus falando com Abraão. E ele diz: ora, o Senhor, eu não sei qual a versão que você tem, disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. O verso 3 já está mais resumido, eu estou lendo só o contexto, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Está mais nessa parte aqui, mas eu estou lendo a partir do verso 1. A terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Deixa eu ler em NVI, verso 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor não trata apenas com indivíduos, mas também com famílias. Em Abraão, Deus estava abençoando todas as famílias da terra. Diga assim: a minha está nesse negócio. Ora, então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor, Ele não está tratando só com Abraão. Alguém pode dizer assim: pastor, eu já lavei minhas mãos. Essa expressão é bem comum no Nordeste, né? Eu já lavei minhas mãos, eu tenho um filho que está dando trabalho demais, o meu marido dá trabalho demais, a minha esposa dá trabalho demais, eu já lavei minhas mãos. Ô irmão, lavar a mão tem que ser toda vez que vai comer, que vai... Se você vai na UTI, tem que lavar direitinho, né? Aqui. Essa mania de dizer que já lavou as mãos pela tua família, você já parou para pensar o que é isso? Ah, mas a Bíblia diz em Romanos 14, 12: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Então a salvação é individual. Já lavei minha mão para o neto que eu tenho, já lavei minha mão para o meu marido, para a minha esposa. Mas Deus é um Deus familiar. Se você está dando atenção para todo mundo, se você dá atenção para o bichinho da rua, mas se você não tem cuidado da tua própria família e não tem olhado para a tua família da forma que Deus olha, valorizando ela, dando importância à aliança que Deus fez com você e que você tem com a tua família, você está vendo a tua família de forma errada e não é da forma que Deus vê ela. Deus, se você puder anotar aí, pensa em termos de família. Deus não quis abençoar só Abraão quando Ele traz uma palavra, mas Ele abençoa todas as famílias da terra. Eu poderia passar uma noite inteira falando sobre isso. Quando Deus começa com Noé novamente, família. Quando Deus trata com Noé, coloca ele na arca, vai olhar lá se só tinha filho. Não, Ele botou até uns aderentes lá que era para abençoar a família. A história de Davi é uma história de família, de um irmão que vê os outros irmãos que provavelmente vão morrer e diz: eu vou defender esses irresponsáveis que mesmo assim não acreditam em mim, mas eu vou. O tempo inteiro a Bíblia está tratando de família. A Bíblia apresenta um Deus familiar, um Deus que deu o seu filho. E um filho que tinha prazer em se relacionar com o seu Pai. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo 2,15, por favor.
2 Timóteo 2,15. Onde é que nós vamos encontrar esses valores, igreja, que a gente precisa para esse tempo? Toda firma, toda empresa, ou quase todas, quando a gente vai, tem uma placa na parede dizendo valores, né? Me ajuda. Missão, visão e valores, não é isso? Acho que é, missão, visão e valores, se eu não estiver enganado. Irmãos, onde é que estão os valores da nossa família? Onde nós encontraremos os valores da nossa família? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como trabalhador ou obreiro que não tem do que se e que maneja corretamente a palavra da igreja. Todos os valores que nós precisamos para saber o quanto Deus se importa com família, e Deus é um Deus de família, estão na sua palavra. Se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a se importar mais com a sua família. Se um casal que está pensando em divorciar for para a palavra, eles vão ver como Deus é um Deus de aliança, e Deus se importa com a aliança que Ele abençoa. Eu lembro de uma vez uma família que se desfez e depois falou assim: pastor, a gente não procurou vocês, porque a gente sabia, se procurasse vocês, vocês iam tentar impedir a gente de desfazer a família, de desmanchar a família. Então a gente fez logo, porque já sabia que se fosse procurar vocês, vocês iam tentar ajudar, e não era isso que a gente queria. Diga misericórdia. Todos os valores que nós precisamos encontrar para a nossa família nesse tempo estão aqui. Eu posso mudar de casa, eu posso mudar de carro, de bairro, de cidade, mas meus irmãos, aonde eu for, os valores que eu carrego precisam estar comigo. A palavra de Deus precisa estar em meu coração. Então anote aí, primeiro, Deus pensa em termos familiar. Se você orar a Deus hoje, Deus tem uma palavra para a tua família. Se você falar com Deus hoje, Ele tem uma direção para a tua família. Se você é o único crente da tua casa, é você que Deus vai usar para trazer algo para a tua família, irmãos. Deus não trabalha só contigo, Deus não quer que só você vá para o céu dentro da tua casa. A família precisa voltar ao lugar de dependência de Deus. Nós precisamos voltar, recalcular. Tem um princípio que eu uso de quando eu perco alguma coisa, eu fico atarentado. Você que não sabe o que é, vai para o dicionário atarentado, não sei se tem lá. Mas eu volto para o lugar onde eu estava e eu recomeço. Eu digo: Senhor, eu perdi alguma coisa. Um dia eu estava aqui, eu fui para cá, daqui a pouco achei o boneco que estava na minha cabeça mesmo, o tempo todo. A família precisa voltar ao lugar onde ela começou a se desmanchar. Aonde foi que o pai começou a ser legalista demais? Aonde foi que a mãe começou a ser tanto faz e deixou os filhos fazer o que queria? Aonde foi que os filhos deixaram de honrar pai e mãe? Nós precisamos nesse tempo voltar, resgatar valores. Pastor, lá em casa ninguém tem hábito nenhum. Vamos começar de 8 a meio-dia, roteador desligado. É o seguinte, a gente fala tete a tete, é face to face a partir de agora. Nós teremos horários, nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos para o culto juntos. São ideias, você não tem que fazer o que eu estou falando, só faça parte da Bíblia. Mas nós precisamos voltar a valores antigos para a gente não perder. Porque nossos filhos aprendem uma coisa de manhã, você aprende outra coisa na escola, no trabalho, sua esposa aprende outra coisa no salão de beleza, você vai para o futebol, aprende outra coisa, seu filho vai pro jogo, não sei, aprende outra coisa. E a nossa casa está sendo bombardeada dia e noite, bombardeada pelo tríplice inimigo, Satanás, o pecado e o mundo. E nós precisamos reagir. Você precisa dizer: você vem em 3, né? Eu também tenho. Pai, Filho, Espírito Santo, eu vou combater. Nós precisamos levantar a voz e dizer: aqui não, Satanás. Na minha casa não.
Os valores e as normas que regem esse lar são os valores e as normas das coisas de Deus. Aleluia, irmãos. Anote aí. Deus é um Deus familiar. Para de dizer dentro da tua casa, cada um por si. E começa a dizer, vamos dar as mãos. Para de dizer salvação individual. E diz para o teu marido, eu não quero que tu vá para o inferno não. Bora nós dois juntos para o céu. Diz para a tua esposa, é individual, mas eu quero que tu esteja comigo. Pastor, e como é que eu faço isso? Colocando novamente cada coisa no seu lugar. Qual é o primeiro princípio da organização? Cada coisa no seu lugar. Esse é o primeiro princípio da organização. Está tudo bagunçado, está tudo desorganizado na igreja. Põe o púlpito no altar, coloca o som aqui, coloca as cadeiras aí, coloca a porta de saída lá, aqui, e a gente vai conseguindo. Pastor, e onde é que eu faço isso? Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Marcos, capítulo 12, verso 28. Marcos 12, 28. Nós estamos concluindo. Marcos 12, 28. Aproximando-se, ou aproximou-se, um dos mestres da lei, e os ouviu discutindo, percebendo que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o maior de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o primeiro é, o mais importante é esse, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Pode passar. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você. Não existe maior mandamento do que... Irmãos, eu não trouxe 10 princípios nesse culto, mas eu quero te dizer, coloca Deus de volta como primeiro lugar dentro da tua casa. Anote isso aí, aplique na sua célula essa semana. Coloca Deus de volta como primeiro. Pastor Lucas, como é que eu faço isso? A televisão não pode ser um Deus. O roteador não pode ser um Deus. A geladeira não pode ser um Deus. O cachorro não pode ser um Deus. A central de ar não pode ser um Deus. Todas essas coisas são boas, importantes e necessárias. Mas Deus precisa ser o primeiro de novo dentro das nossas casas. Deus precisa ser o primeiro de novo dentro das nossas famílias. Se você pegar os 10 mandamentos, você vai encontrar a família lá. De forma explícita em pelo menos 3. Mas você vai encontrar Deus sendo o primeiro, e isso nunca mudou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A gente lá em casa vive sendo corrigido pelo João e pela Sara. Só que eles são muito radicais, eles são tradicionais. Se eu falar que loucura, a Sara diz, pai, essa palavra não pode. Eu digo, ô minha filha, não é bem assim. Aí minha esposa diz, amor, tá bom, desculpa. Mas a gente ensinou tanto que não pode algumas coisas, que se eu falar uma palavra às vezes simples, um dia bem que na igreja eu digo, só pode estar doido. A Sara, pai, essa palavra não pode. Nós precisamos fazer uma lista do que pode e o que não pode dentro da nossa casa. Como é isso, pastor? Não sei, na hora que entrar lá, bota uma cartolina. Tam! Nessa casa não pode. Faz tua lista. Onde é que eu acho as coisas que não pode, pastor? Deixe-me ver aqui.
Pesquisa aqui. Não, pastor, me entrega tudo facinho. Ah, lê a Bíblia, rapaz. Tem casamento por aí que tem marido com 2 mulheres. Pode ir na tua casa? Tá aqui, ó. Tem família por aí que o filho é quem dita as regras. Pode ir na tua casa? Tá aqui. Tá aqui. É tempo de nós estabelecermos as coisas que podem e que não podem dentro do nosso lar. Língua desenfreada a partir de hoje acabou dentro dessa família. Falta de perdão a partir de hoje acabou dentro dessa família. No final do dia nós vamos conversar com Deus, ver o que está errado e consertar. Pastor, mas eu sou uma pessoa corrida. Ouça com sabedoria o que eu vou te falar. Se for preciso, arranca o teu olho fora, mas não perca o corpo todo. Se for preciso, abra mão de um emprego, abra mão de um concurso federal, mas não abra mão da única coisa que Deus te deu a missão de cuidar nessa terra. De tudo que eu faço, cuidar desse tanto de gente. Estão fazendo um levantamento das células aí essa semana, parece que constatou 400 pessoas já na Adonai. Glória a Deus. Mas é pouco para o tamanho do bacuri. Mas a hora, irmãos, que eu mais me sinto confrontado, lá em casa eu sou o último a dormir, é quando eu olho e vejo minha esposa e meus filhos deitados, e o Espírito Santo diz: tu está cuidando de tanta coisa, e como é que está aqui? Essa é a primeira missão que eu te dei, e a mais importante. Às vezes eu terminei de orar por vocês tudinho, aí eu vou deitar e o Espírito Santo diz: e como é que está aqui? Como é que tu está cuidando dessa mulher e desses meninos? Nós precisamos resgatar valores antigos dentro do nosso lar. Precisamos colocar o Senhor no centro. Colocar Deus como primazia, como prioridade. Terceiro e último. Primeiro, Deus é um Deus de famílias. Segundo, Deus em primeiro lugar. E terceiro e último ponto, para mim simplificar isso e eu encerro: família em segundo lugar. Pastor, eu sou um homem muito trabalhador, eu sou uma mulher muito ocupada. Se você se ocupar ao ponto de perder a coisa mais importante, eu vou guardando algumas coisas que eu já ouvi para me ajudar na minha caminhada. Eu já ouvi uma pessoa dizendo: ei pastor, no velório, se minha mãe voltasse eu ia fazer tanta coisa diferente. Eu tenho uma mãe viva, eu pego aquilo e eu aplico na minha vida. Eu já vi um homem dizendo: o maior erro que eu cometi foi de largar minha família. Eu tenho uma família, eu pego aquilo e eu digo: opa, eu não sei quão ocupado você é, eu não sei quantas prioridades você tem, mas depois de Deus vem a tua família. Amém? Pastor, e a igreja? Vem depois. Depois é que vem trabalho, depois é que vem a igreja. E se eu não trabalhar? Se vocês se amam, vocês vão lá para a Praça de Fátima, para a Praça da Bíblia, sentar lá, tocar um violão, botar um chapéuzinho, mas ainda vão estar unidos, felizes e se amando, para alguém dar uma oferta. Volta para a roça, faz um barraquinho de palha, mas vai estar todo mundo lá bonito, feliz, se amando, colhendo arroz no cacho, comendo uma melancia de mistura, mas vão estar felizes e vão estar juntos. A sua família precisa ser pelo que você trabalha, pelo que você estuda, mas nenhuma das coisas que você faz pela sua família pode roubar o lugar dela. Nenhuma das coisas que você faz pela sua família pode roubar o lugar dela. Meu filho, papai está 10 anos longe de casa, mas é para o teu futuro. Não. Minha esposa, eu vou ficar 1 ano fora, me matando, mas é para o teu bem. Vigia. Reconsidera isso. Veja se tem outra opção. Mude. Um dos maiores avivalistas do último século disse assim: eu acredito que a minha família foi estabelecida muito antes da igreja. O meu dever é primeiro com a minha família. Eu não devo negligenciar a minha família.
Irmãos, o homem é um dos maiores evangelistas do último século. E ele disse: o meu primeiro dever é com a minha família. Não tenha medo de ser radical nesse tempo. Quando sendo radical, você está protegendo a sua casa, o seu lar e cuidando da sua família. Coloca Timóteo 5,8 para a gente terminar esse culto. Eu quero te pedir para você colocar em pé. Se coloque de pé. Timóteo 5,8, por favor. Nós vamos encerrar este culto. Mas se alguém não cuida dos seus familiares ou parentes, sabe, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu queria convidar você, eu não sei se dá famílias, mas eu queria bagunçar um pouquinho aqui a igreja. Vamos fazer círculos.